E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal. E você aí possivelmente está querendo fazer a compra ou um upgrade aí no seu computador usando o Ryzen 5 4500G ou Ryzen 5 5500. Ou chegou nesse vídeo agora e vai conhecer esses dois processadores. Pergunta que você deve estar se fazendo: esses processadores são bons? Vale a pena eu comprar para colocar no meu computador? De onde eu posso sair para ir para esses processadores que vai ter uma diferença significativa? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo aqui para você. Eu vou comparar algumas coisas bem interessantes entre esses processadores e processadores semelhantes, né, da própria AMD, e vou falar também para vocês sobre preço, o que tá valendo a pena, o que não tá valendo a pena. Então fica comigo aqui até o final, que é um comparativo bastante interessante. Eu vou explicar para você as especificações, onde estão as diferenças e qual deles pode ser o melhor aí, dependendo do processador que você já tem, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no Ryzen 5 4500 e no Ryzen 5 5500. São dois processadores que a AMD lançou em abril de 2022, sem fazer muito barulho. Não teve assim uma divulgação muito grande, né? Não é muita gente que fala sobre esses dois processadores, porque a gente tem, claro, outros processadores muito interessantes também, só que tem um custo bem mais elevado. E esses dois processadores aqui têm um custo bem ok. Porém, tem uma diferença significativa entre esses dois processadores. Apesar deles terem sido lançados juntos lá em abril de 2022, Ryzen 5 4500 é um processador que está na Zen 2, é uma geração anterior. E o Ryzen 5 5500 é um processador que está na Zen 3, né? São coisas aí, mistérios da AMD. Lança um processador numa arquitetura mais antiga e outro numa arquitetura mais nova, e os dois ao mesmo tempo, né? São coisas que a AMD sempre está fazendo aí, e cabe a nós aí ficar tentando desvendar o que eles querem com isso. Do meu ponto de vista, essa é uma estratégia de mercado aí para você pegar públicos diferentes aí, com cada processador atendendo uma situação. Ryzen 5 4500 é um processador, de repente, para quem está saindo de uma linha Athlon, para quem quer colocar uma placa de vídeo não tão forte, quer montar um computador ali um pouco mais modesto, mas um computador mais legal, e aí você acaba tendo um processador de uma arquitetura mais antiga, mas já de 6 núcleos, 12 threads, com um bom cache. E o Ryzen 5 5500 me parece já um processador mais avançado, principalmente por estar numa arquitetura mais nova, tem mais cache, né, tem uma frequência um pouquinho maior, e ele acaba sendo um processador aí para quem já está de repente aí usando um Ryzen 5600, um 2600 e quer colocar um processador melhor aí para ter mais poder aí de desempenho com uma placa de vídeo, né? Você não quer gastar muito no seu upgrade, mas quer um processador melhor para usar uma placa de vídeo melhor. E quando eu falo para você que são processadores não tão conhecidos, né, e pode ser que você tá tendo contato com a informação desses dois processadores nesse vídeo aqui até, tem muita gente comprando Ryzen 5 4600G para montar computador novo para usar placa de vídeo. Fiz até um vídeo aqui no canal sobre isso, porque muitas vezes nem chegou ao conhecimento a existência de um Ryzen 5 4500 ou um Ryzen 5 5500, que são processadores que podem ter desempenhos até melhores aí usando placa de vídeo, né? Principalmente o Ryzen 5 5500, como eu disse para vocês, processador de arquitetura mais nova. Arquitetura mais nova, mais desempenho, mais possibilidades de se dar melhor com uma placa de vídeo do que um processador de uma arquitetura mais antiga ou um processador de gráficos integrados. E agora eu vou comparar esses dois processadores mais novos aqui com processadores mais antigos, que são teoricamente os seus equivalentes aí e que normalmente são mais conhecidos, né? Já estão mais consolidados aí no mercado e são ainda as opções que as pessoas fazem na hora de comprar. Por exemplo, Ryzen 5 4600G, que é um excelente processador de gráficos integrados, mas se você olhar as especificações dele aqui, 6 núcleos, 12 threads, cache L3 de 8 MB, frequência de 4.2, clock básico de 3.7, é muito parecido com o que tem no Ryzen 5 4500, por exemplo. A gente tem aqui no cache L3 os mesmos 8 MB, o clock básico de 3.6, né, contra 3.7 do 4600G, e aqui no boost a gente tem 4.1 contra 4.2 lá no 4600G, né, os dois 7 nanômetros também, mesmo TDP, e os dois estão na mesma arquitetura, né? Os dois são da Zen 2. Então, se você tinha curiosidade de saber se existia um processador como o 4600G sem gráficos integrados, existe sim, e é esse cara aqui, é o Ryzen 5 4500. Tem uma diferença pequena aí de frequência, mas os dois têm basicamente as mesmas especificações. Mas tem uma coisa curiosa: se você for em algum site de benchmark e comparar os dois processadores, o Ryzen 5 4500 e o Ryzen 5 4600G, você vai ver que eles são praticamente equivalentes, com uma leve vantagem ainda do Ryzen 5 4500. E essa diferença ela vai se dar porque no Ryzen 5 4600G ele tem que lidar ainda com gráfico integrado, com chip gráfico,
e pode ser que por esse motivo a gente tem o Ryzen 5 4500, que é uma CPU pura, né, que não tem gráficos integrados, aí tendo uma leve vantagem. Então pode ser que se você já tem uma placa de vídeo ou está querendo montar um computador com um processador sem gráficos integrados mais uma placa de vídeo, pode ser que o Ryzen 5 4500 já seja uma opção legal. Vamos dar uma olhada em preço para a gente ter uma ideia do que vale mais a pena? Quando a gente olha aqui o Ryzen 5 4500, ele custa aqui cerca de R$500 e o Ryzen 5 4600G ele custa cerca de R$600. Então é uma diferença pequena aí de R$100, mas se você não precisa de um gráfico integrado, você pode escolher economizar aí essa grana e ter um processador aí que já vai combinar aí muito bem com a sua placa de vídeo. Mas nesse caso aqui, na escolha entre esses dois processadores, eu vou dar uma situação para você pensar. Supondo que você compre o 4500, sua placa de vídeo dá um defeito, você tem que tirar, levar para arrumar, você vai ficar um tempo sem computador. Se você tem um 4600G que você pagou um pouquinho mais, sua placa de vídeo dá um problema, ou ela demorou para chegar, ou você está trocando de placa de vídeo, você tem um gráfico integrado aí para o seu computador funcionar, sair conseguindo fazer alguma coisa. É uma coisa aí que eu joguei, só mesmo para você pensar, né? Algo que possa justificar a compra de um 4600G e não a compra de um 5 4500. Então beleza, agora que você já conheceu ou ficou sabendo um pouquinho mais sobre o Ryzen 5 4500, a gente vai dar uma olhada nesse outro cara aqui, que é o Ryzen 5 5500. Como eu disse para vocês, que foi lançado simultaneamente, mas esse daqui tá numa geração mais nova, ele tá na Zen 3. É um processador também de 7 nanômetros, com 6 núcleos, 12 threads, e ele já tem aqui de cara um cache maior, o cache L3 de 16 MB. Quando a gente compara com o 4500, não é tão grande assim a diferença a princípio, né, olhando aqui, vendo os números aqui na tela. Mas essa questão de geração faz uma diferença grande, o cache, que é o dobro, faz uma diferença muito grande também, principalmente quando a gente vai usar como uma placa de vídeo, né? O desempenho que a gente tem aqui no 5500 é muito superior ao desempenho que a gente tem no 4500 ou no 4600G. Por isso que eu falo que esse processador aqui é um processador muito legal. Se você tem, por exemplo, um Ryzen 5 1600AF, se você tem um Ryzen 5 2600, indo para um Ryzen 5 5500, você vai para uma geração mais nova e você vai dar mais poder aí, mais possibilidade para o seu computador, até mesmo para colocar uma placa de vídeo melhor. E qual é o processador que é equivalente ao Ryzen 5 5500, que é mais conhecido, que é mais usado e que já foi mais vendido do que esse processador aqui? É o Ryzen 5 3600, que você deve conhecer bem, já deve ter visto algum vídeo sobre ele, alguém já deve ter recomendado esse processador para você, porque de fato é um processador excelente. Apesar de ser um processador da Zen 2, é um processador muito bom. Eu já tive esse processador aqui em máquina minha, em computador meu, já trabalhei com esse processador e eu sei de fato o quanto esse processador é bom, mas está numa arquitetura anterior. Se você for em algum site de benchmark, você vai consultar aqui a pontuação dos dois processadores e você vai ver que o Ryzen 5 5500 tem mais pontuação do que o Ryzen 5 3600. Isso se deve ao fato do Ryzen 5 5500 ser um processador de uma arquitetura mais nova, mais recente. Isso vai fazer diferença mesmo com ele tendo um cache menor do que o Ryzen 5 3600. E agora vamos dar uma olhada em preço. O Ryzen 5 3600 custa cerca de R$700 e o Ryzen 5 5500 cerca de R$650. Então o Ryzen 5 5500 é até um pouco mais barato do que o Ryzen 5 3600, que é um processador mais antigo que tem um pouco menos de desempenho. Então acho que aqui já dá pra gente poupar um tempinho e dá pra gente já ver que o Ryzen 5 5500 é o melhor negócio. Se você tinha uma dúvida entre esses dois processadores ou não conhecia esse processador aqui como uma opção para o seu upgrade, te apresento aqui uma opção bastante interessante que é o Ryzen 5 5500 para o seu upgrade ou para você montar um computador novo. Já comparei também o Ryzen 5 5500 com o Ryzen 5 4600G em outro vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada nesse vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição para você assistir essa comparação entre os dois processadores. Mas nesse vídeo aqui a ideia era apresentar para você o Ryzen 5 4500 e o Ryzen 5 5500. Se você não conhecia ou se você queria saber um pouquinho mais sobre esses processadores. Se você estava em dúvida entre esses dois processadores ou se algum deles vale a pena ir para montar o seu computador ou fazer o seu upgrade, eu espero que esse vídeo aqui tenha tirado suas dúvidas, ou pelo menos a maioria delas. Vou deixar os links para a compra desses processadores aqui na descrição desse vídeo para você clicar, saber um pouquinho mais e caso você queira já comprar o seu novo processador. Deixa aquele like, se inscreve no canal para dar uma força aqui pra gente e clica no sininho também para você ativar as notificações e ficar sabendo sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo e eu vejo você nos próximos vídeos. Até mais!